Maravilha, gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Vamos dando início aqui à nossa última aula desse curso de Cálculo 2, curso de reoferta. Só um segundinho aqui. Todo mundo está conseguindo ver bem a tela aí? Maravilha. Obrigado, Adriana. Então, deixa eu só terminar a última configuração aqui. É isso. Perfeito. Então, a gente está dando início à nossa última aula desse curso de reoferta de Cálculo 2, certo? Onde a gente vai tratar nessa aula sobre campo vetorial, né, e integrais de linha, tudo bem? Então, nessa aula hoje a gente vai fazer uma diagonal, um passeio por esses tópicos aí, resolvendo alguns exemplos sobre cada um deles, certo? Então, espero que vocês já tenham conseguido realizar as atividades, né, das outras unidades, e aí, então, fica faltando só as atividades da terceira unidade. Então, eu peço também para quem está aqui na aula hoje, quem vai ver esse vídeo mais tarde ou outro dia, que não percam os prazos, certo, das atividades, porque a gente está entrando agora em fase de recesso de ano, né? Então, para abrir as atividades, vai ser uma tarefa mais complicada, beleza? Então, se atentem aos prazos aí dentro do plano de ensino que a gente tem combinado durante esse período. Beleza? Então, a gente vai começar vendo a primeira parte ali, o capítulo 1 dessa unidade, sobre campos vetoriais. A gente vai ver de certa forma, uma outra generalização das integrais que a gente aprendeu lá no cálculo 1, que é a integral de linha, tudo bem? E também campos vetoriais. Essa parte de campos vetoriais, ela é bastante importante, né? Ela tem muitas aplicações físicas, onde ali a gente pode trabalhar com campos vetoriais de diversas formas, campo de forças, escoamento de líquidos, ah, na tentativa, né, na ideia de deslocamento, de fluxo de ventos, nuvens, correntes marítimas. Então, todas as informações eu citei aqui, todas elas podem ser vistas ali através de campos vetoriais, e a gente vai ver elas nesse curso, né, hoje, de forma mais abstrata, mas todos eles têm aplicações ali, e a gente vai ver também o teorema de Green, o teorema de Stokes e o teorema do divergente, certo? Os enunciados desses resultados e, se possível, ali algumas aplicações. Beleza? Maravilha. Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando aqui sobre a primeira parte, que é um campo vetorial. Inicialmente, a gente aqui vai tratar da extensão de integrais no sentido de integrais de cálculo 1, a gente vai generalizar eles para integrais de linha. Qual que é o sentido dessa generalização? Bom, lá no cálculo 1, a gente integra funções de uma variável, né, saindo da reta e chegando na reta, onde os intervalos de integração, né, os objetos onde a gente sobre os quais a gente está realizando a integração, são intervalos, certo? Então, são pedacinhos de reta onde a gente realiza a integração, por exemplo, de A até B.
Agora, a gente não vai necessariamente integrar sobre retas, né? A gente vai poder integrar sobre qualquer figura, por exemplo, pedaços de parábolas, pedaços de círculos e assim por diante, onde a gente então vai ter as integrais de linha. E com isso, as integrais de linha, a gente também vai ver que a gente não necessariamente vai estar integrando uma função da reta na reta. Como a gente vai ver aqui, a gente pode estar, vai ver a definição, né, de integrais de linha para a função de duas variáveis, que seria a integral de linha aqui no plano, e as integrais de linha no espaço, certo? Que seriam funções saindo do R3 e chegando no... Desculpa. As integrais de linha, né, vão ser de funções de duas no R2, vão ser ali funções saindo do R2 e chegando na reta, e as funções para integrais de linha no R3 vão ser funções saindo do R3 e chegando na reta também. A gente vai ver as diferenças aí, são sutis, né? São, como eu costumo brincar, tudo igual, mas diferente, beleza? Então, aqui para a gente relembrar dos conceitos lá da unidade 1, a gente tem aqui o campo gradiente. Então, dado uma função de duas variáveis, R, de R2 em R, a gente tinha, né, que ela era diferenciável se aqui o vetor gradiente, quem era o vetor gradiente? Se era o vetor formado pelas derivadas parciais da minha função. Então, se a minha função era diferenciável, a gente tinha uma condição, né, que as derivadas parciais não somente existissem, mas fossem contínuas. Então, isso eu poderia dizer que essa função era diferenciável. De forma análoga, né, a gente tinha o vetor gradiente para uma função saindo do R3 e chegando na reta, e da mesma forma eu podia dizer que essa função era diferenciável. Uma condição para isso era verificar que as derivadas parciais existiam e eram contínuas nesses pontos. Então a gente tinha lá várias interpretações aqui através da função da derivada direcional, né, que a gente viu quando a função era diferenciável, podia ter ali uma forma mais prática de calcular a derivada direcional utilizando, né, o vetor gradiente. Daqui a pouco a gente vai ver mais uma importância do vetor gradiente. Então, o que seria uma integral de linha, né? Como eu falei, a gente não vai necessariamente agora integrar sobre um objeto rígido, né, que seria um pedacinho de reta. Agora a gente vai poder integrar sobre coisas com curvaturas. Então, por exemplo, coisas desse tipo aqui. E aí, então, para isso a gente vai precisar ali utilizar algumas construções parecidas com as construções já realizadas lá para a gente definir integrais simples, que seriam as integrais do cálculo 1, e aqui, quando a gente utilizou a unidade 2, construções parecidas quando a gente definiu as somas de Riemann duplas e triplas. Certo? Então, aqui é uma ideia, uma noção da ideia para construir as integrais de linha aqui, construindo via soma de Riemann. Beleza? Então, a gente vai pegar uma dessas curvas. Essa curva ela vai poder ser parametrizada através de uma função R aqui, saindo de um intervalo AB, indo no R2, pensando aqui em integrais de linha. No plano, a gente vai pegar curvas no R2, certo? Essas curvas são para... Existem ali uma parametrização para ela, uma função que descreve, né, esse desenho aqui, ou, por exemplo, esse desenho, e assim por diante, dada por essa igualdade aqui. E esse T está variando nesse intervalo AB. Então, esse intervalo AB aqui é um intervalo da reta. E aí a gente vai pedir que também, né, que essa parametrização, a derivada aqui, não seja nula, certo? Não seja o vetor nulo, exceto ali para talvez um conjunto finito de pontos. Então a gente pode permitir que a derivada seja nula em alguns pontos, mas desde que seja um número finito de pontos. Então a construção de Riemann, né, dessas somas ali, para definir a integral de linha, é dividindo esse intervalo AB ali
em N partes iguais, onde a gente vai ter o T0 coincidindo com o A, T1, T2 até o Tn, onde o Tn coincide com o B. Beleza? Então, da mesma forma que lá no cálculo, a gente vai construir esses intervalinhos através de cada um desses elementos de T0 até Tn, escolhendo pontos aleatórios em cada um desses intervalos, a gente vai ter aqui o comprimento desses arcos, né? Quando a gente tem, por exemplo, o nosso intervalo AB aqui, a gente está dividindo ele em N partes iguais, aí você vai ter aqui o TI mais 1, esses caras aqui são levados em pontos aqui através da nossa parametrização, e o que a gente costuma chamar aqui nesse caso é que isso daqui, deixa eu mudar a cor aqui, esse trecho aqui é um arco ali na minha parametrização. E aí a gente então tem esses comprimentos ali, e de forma bem similar ao que é realizado lá no cálculo 1, a gente constrói aqui a soma de Riemann, utilizando esses arcos e essa parametrização, onde a gente define, então, aqui a nossa integral de linha no plano como sendo o limite das somas de Riemann, né, que a gente acabou de construir, que os somas de Riemann seriam os SNs. Então, a soma de Riemann, que é o limite fazendo o n tender ao infinito, se esse limite existir, isso aqui vai ser a nossa integral de linha. E a notação é uma notação bem parecida com a notação lá das integrais simples, né, do cálculo 1, onde aqui a gente tem né, a integral de f sobre a curva f, né, sobre o caminho f, e aqui o comprimento de arco, nosso ds. Então, esse ds aqui seria basicamente o dx, dy, o papel do dz que a gente tem visto aqui no nosso curso, lá na unidade 2, agora a gente tem o ds denotando aqui a relação desses arcos aqui, beleza? Então, essa é a nossa primeira definição, claro, né, que assim como nos casos anteriores, calcular essa soma de Riemann ali, o limite dessa soma de Riemann, é geralmente uma tarefa bem complexa, bem trabalhosa, mas a gente vai ver que existem algumas formas aqui de a gente calcular essa integral aqui de forma mais direta, certo? E como sempre, a gente vai recorrer à definição de integrais lá do caso de cálculo 1, entre integrais simples. Então, a gente definiu integrais duplas, e a gente viu, né, para integrais duplas e triplas, a gente tinha que calcular duas integrais simples ou três integrais simples lá na unidade 2, certo? Recorrendo, então, a recursos lá do cálculo 1. Aqui, da mesma forma, a gente definiu um novo objeto, mas a gente vai desenvolver ele para que a gente possa usar conceitos já conhecidos, principalmente pelos que a gente obteve lá no curso de cálculo 1. Então, para isso, a gente vai ter que usar uma formulazinha do comprimento de arco aqui, que é dado por essa raiz aqui, onde a nossa integral aqui do comprimento de arco seria a integral da minha função sobre a curva S, ou caminho C aqui, ele nada mais é do que, por essa fórmula, calcular uma integral simples, né, lá do cálculo 1, do intervalo AB. Quem é esse AB? É exatamente o intervalo AB que dá a parametrização da curva C. Com isso, a gente troca o x e o y por o x e o y da parametrização da curva, e além disso, eu costumo brincar, né, que a gente paga um preço aqui para fazer essa troca, né, multiplicando aqui pela raiz, pela norma, quando a gente troca o ds aqui por essa fórmula. Então, basicamente, o preço a se pagar para utilizar dados anteriores, né, é multiplicar pela norma do vetor tangente da nossa parametrização. E nada mais seria que trocar por essa raiz aqui. Então, essa integral aqui, eu poderia integrar de A até B, f de x de t, y de t, vezes a raiz ali de
x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado dt. Aí, essa fórmula aqui em azul vai ser uma fórmula que a gente conhece, é uma integral lá do cálculo 1. Uma integral vira, né, no final das contas, uma integral de uma função saindo da reta e indo na reta. A gente vai realizar alguns exemplos aqui e vamos ver como desempenhar essas contas de forma mais simples. Mas antes disso, né, além disso, para facilitar, muitas vezes é interessante pegar essa curva C, se ela não pode ser descrita por uma única equação, às vezes vale a pena você fazer subdivisões nessa curva, de forma que cada divisão você consiga trazer uma única parametrização para cada divisão. Como assim? Vamos pensar que, por exemplo, eu tivesse aqui um pedaço de parábola, y igual a x ao quadrado, e aqui eu tivesse uma reta, por exemplo, sei lá, y igual a 2x mais 5. Só como exemplo. Então, essa daqui seria a minha curva C, certo? Só que eu não consigo, para esse tipo de curva, dar uma única parametrização de forma global, que pegue tanto a parte azul quanto a parte vermelha. Então, para isso, eu divido ela aqui em duas curvas aqui. Vou chamar aqui C, seria todas essas. Então, eu vou chamar isso aqui de C1, a parte azul, e a parte vermelha de C2. Então, eu teria aqui que a minha curva C seria a união dessas duas curvas ali. Então, aí, para cada trecho desse, eu tenho uma única parametrização para C1 e para C2, de forma que eu possa, então, calcular a minha integral de linha sobre C, de forma que eu calcule, né? Então, a parametrização aqui me permitiria calcular a integral da minha função f sobre a curva C, calculando agora duas integrais. Seria a integral sobre a curva C1 da mesma função, mais a integral da curva C2 sobre a mesma função. Beleza? E então, se eu tiver então mais pedacinhos para dividir essa curva, eu teria mais integrais ali. O importante é que eu seja capaz, né, de pegar essa curva C e dividir ela em um número finito para que seja possível a gente calcular cada uma dessas integrais. Beleza? Além disso, né, a gente tem as integrais com respeito a dx, dy ainda, e as interpretações aqui dessas integrais, que também são integrais bastante úteis e vão aparecer tanto nos exercícios avaliativos, quanto nos testes de conhecimento e nos exercícios das sessões aqui, elas são definidas da seguinte forma. Então, vai chamar essas integrais aqui de integrais de linha de f, faltou um espaço aqui, de f ao longo de c com relação a x e ou relação a y, né, dependendo de cada caso. Então, a definição aqui da integral de f em relação a x ao longo do caminho c seria, então, a integral de a até b da minha função aqui, agora não mais multiplicando aqui por uma raiz, mas sim só pela derivada aqui de x de t, dt, e a mesma coisa aqui para a integral de f ao longo da curva c em relação a y, ela agora seria uma integral simples, né, do intervalo AB da minha função avaliada na parametrização da minha curva, se ela é em relação a y, então aqui eu vou multiplicar não mais pela raiz lá, mas sim pela derivada de y em relação a t, dt, certo? Essas integrais aqui, elas vão ser bastante interessantes daqui a pouco, principalmente por causa dessa notação que a gente pode criar aqui, beleza? Essa notação aqui, ela remete mais para frente a uma notação que a gente vai ver lá no teorema de Green.
beleza? Deixa eu ver aqui se eu separei alguns exemplos para a gente desses casos. E deixa eu adicionar uma página aqui para a gente fazer uns integrais. No... Colocar uma página branca só para a gente fazer um exemplo rapidinho aqui de integrais de linha no R2, beleza? Então, nosso primeiro exemplo aqui vai ser o seguinte. Então, vamos calcular aqui a integral da função 2 mais x quadrado y ds sobre o caminho C, onde o meu caminho C aqui é a metade superior de um círculo, né, sendo dado pela equação x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, é o círculo unitário centrado na origem. Então, só a parte superior. Então, ele começa aqui no 1, positivo, e vai até o menos 1, negativo. Então, seria só esse arquinho azul aí para a gente calcular. Então, uma forma da gente parametrizar isso, a gente já trabalhou com essa mesma parametrização, seria trocando aqui por coordenadas polares, entre aspas, né? Então, ter cosseno de t e seno de t. E aqui o meu t, essa seria a minha parametrização r de t aqui, e o meu t, ele vai pertencer aqui como o t, ele representa o ângulo, né, que descreve esse semicírculo, seria do 0 até o π. Então, como essa daqui é a parametrização que descreve esse círculo azulzinho desse semicírculo, então eu preciso calcular as derivadas parciais aqui dessa parametrização, que seria x' de t e o y' de t. Então, seria a derivada do seno e a derivada do cosseno, né? Então, a derivada do cosseno vai ser menos seno de t, a do seno vai ser cosseno de t, e a norma desse vetor vai ser aquela raiz, né? Então, a norma desse vetor aqui vai ser aquela raiz de menos seno de t ao quadrado mais seno, mais cosseno de t ao quadrado. Só que a gente já tem aquelas identidades trigonométricas, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é sempre 1, raiz de 1 é 1, então tem essa norma sendo sempre 1. Então, essa integral vermelha aqui, sobre a curva aqui C, vai ser dada pela integral de 0 até π, que é o intervalo que está definindo a minha parametrização, onde tem x e onde tem y, eu vou trocar por cosseno e seno, então vai ficar 2 mais cosseno ao quadrado de t, vezes seno de t, dt, já que essa raiz deu 1, então é só essa integral aqui. E agora, fazendo aqui a integração dessa parte aqui, dá para usar substituição, né? Chama cosseno de t, cosseno de t de u, faz a mudança de variável, então a gente vai ter aqui a primitiva disso aqui sendo 2t mais, ou melhor, menos cossenos, voltando para a variável anterior, a gente volta para cosseno ao cubo de t, sobre 3, avaliado de 0 até π, certo? Então, isso daqui vai dar para a gente 2π mais 2 terços, beleza? Então, a integral dessa função aqui, 2 mais x quadrado y, sobre esse semicírculo, então perceba que a gente não estava integrando essa função aqui, essa daqui, que é a nossa função f de xy. Então, essa função de duas variáveis, que sai do R2 e chega na reta, eu não estava integrando ela sobre um lugar rígido, né? Eu não estava integrando ela sobre um intervalo na reta, eu estava integrando sobre esse arco de círculo, uma região com curvatura. Então, essa integral
ali ela me deu como resposta final 2π mais 2/3, beleza? Então, nosso primeiro exemplo aí de integrais de linha no plano, beleza? Integrais de linha no espaço vai ser a mesma coisa, só que para parametrizar eu vou ter, em vez de x, y, eu vou ter x, y e z, para fazer nossas parametrizações de curvas no espaço. Aí, por exemplo, pode aparecer, por exemplo, agora que fugiu o nome da cabeça, mas hélices, né? Helicoides, onde o desenho é parecido com aquelas molas de carro, né? Então, a gente tem um grau de liberdade maior para gerar figuras tridimensionais. Beleza. Então, aqui, nosso primeiro exemplo, vamos fazer mais um exemplozinho clássico aqui para a gente ver como calcular essas informações aqui. Agora, o nosso segundo exemplo, vamos calcular a integral de linha, né, da função 2x. Ah, professor, a função 2x não é de duas variáveis. É que eu estou imaginando aqui, certo, que a minha função f de x, y é a função 2x. Ela não enxerga a variável y, não tem problema, mas ela ainda assim é uma função de duas variáveis. E aqui o meu caminho C vai ser uma figura dada por dois pedaços. Então, como eu tinha feito antes, vai ser uma parábola aqui, y igual a x quadrado, certo? E a outra parte dessa figura vai ser a reta vertical. Aqui o C1, desculpa, vou colocar aqui C2 e C1, e essa reta vertical aqui, C2, é a reta vertical que vai aqui do ponto 1 e 1 até o ponto 1 e 2. Beleza? E essa parábola ali, ela está indo do 0, 0, né, até o ponto 1 e 1. Então, de novo, aqui a gente não, como eu falei antes, eu não tenho como pegar a curva C e com uma única parametrização descrever ela, então eu vou particionar ela de fato ali no C1 e no C2 e calcular duas integrais de linha, certo? Para parametrizar o C1, por exemplo, é o mais fácil, porque é uma reta vertical, e aí a gente pode manter o x fixado, ali já que é uma reta vertical, em cima do x igual a 1, faço o y igual a ele mesmo, mas se vocês quiserem trocar para uma variável t, não teria problema, tudo bem? E o y aqui, nesse caso, ele está variando de 1 até 2, então, onde o y varia de 1 até 2. E aí a gente monta, então, nossa integral aqui sobre a curva C1, 2x ds, né, vai virar a integral aqui de 1 até 2, beleza? O nosso x aqui ele é constante, então isso aqui é 2 vezes 1. Raiz agora das derivadas parciais dessa parametrização. A derivada aqui em relação a y vai dar zero, então vai dar zero ao quadrado, mais a derivada disso daqui em relação a y vai ser 1. Então, isso aqui eu estou integrando em relação a y, então isso aqui vai ser integral de 1 até 2, raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, dy. Então, isso daqui vai dar exatamente 2, essa é a integral. E agora, para o meu caminho... Ah, desculpa, eu troquei os números aqui, não. Esse aqui é a minha curva C2, que é o segmento de reta vertical ali de vermelho. Para a curva C1, essa é dada pela parábola também, eu não preciso de uma coisa muito elaborada, eu posso seguir uma forma similar à curva C2, eu faço o x sendo o próprio x, ou se vocês quiserem, dá para trocar aqui x por t, para vocês perceberem que a gente está trocando a variável aqui para ficar nos moldes da nossa definição, e o y aqui, como é x quadrado e o x eu chamei de t, vai ficar t quadrado. E aí o x aqui, ele está variando
de 0 até 1. Então, vou colocar o t aqui variando de 0 a 1. Então, para montar essa integral aqui, sobre o caminho C1, aqui era o C2, vai dar a função 2x ds, vai ser de 0 a 1 agora, certo? A minha função é 2x, o x eu chamei de t, então vai ser 2 vezes t, raiz agora das derivadas parciais ali. Então, as derivadas parciais aqui, em relação a t, vai dar 1 ao quadrado, e a derivada aqui em relação a t vai dar 2t ao quadrado dt. Então, resumindo isso aqui, eu vou ter a integral de 0 até 1, 2t raiz de 1 mais 4t ao quadrado. E aí, de novo, executando aqui essa integral, que é uma integral lá do cálculo 1, basta a gente fazer a substituição de variável, né, chamar u de 1 mais 4x ao quadrado, aí eu posso fazer toda essa mudança de variável, já que aparece a derivada disso aqui fora, e ali, então, essa integral aqui, o resultado dela, depois dessa mudança de variável, vai ser 5 raiz de 5 menos 1 sobre 6, certo? Então, a partir daqui já é uma integração lá, né, do cálculo 1, então por isso que eu já estou fazendo um pouco mais direto essa parte, porque aí a gente consegue tempo para fazer mais exemplos. Belezinha? Então, deixa eu voltar aqui no nosso material. Então, aqui para as integrais de linha no espaço, então vou pegar uma curva lá no R3, pegando uma curva lá no R3, eu vou tentar parametrizar ela, parametrizando essa curva lá no R3, então eu vou ter ali a minha parametrização R, as coordenadas dessa parametrização vai ser o x de t, y de t, e agora surge o z de t, já que é tridimensional, e vou pedir as mesmas coisas, né? Que a derivada dessa parametrização não seja o vetor nulo, exceto ali num conjunto finito de t, certo? Para valores, uma quantidade finita de valores de t. E aí a gente vai, de novo, fazer aquela mesma construção das somas de Riemann, agora pegando ali essa parametrização e quebrando ela em vários arcozinhos para construir a nossa soma de Riemann e definir aqui a nossa integral tripla agora, integral tripla não, integral de linha no espaço. É a mesma coisa, só que a única diferença é que no plano a minha função f depende de duas variáveis, no espaço a minha função f depende de três variáveis. No plano, a curva ali é parametrizada por x, uma função r, uma parametrização de x e y, e no espaço a função r e a parametrização é x, y e z. São as únicas diferenças, mas o processo é o mesmo. E a gente vai ter ali também as mesmas definições, né? Eu vou conseguir ali, fazendo essa observação, que o ds pode ser descrito ali como a norma da derivada da parametrização vezes dt, e reescrever a nossa integral de f sobre o caminho C como uma integral simples lá do cálculo 1, pagando aqui o preço, né, de adicionar nessa integral a raiz ali dos derivadas das coordenadas de r' ao quadrado, beleza? Que seria essa raiz aqui. E a gente segue da mesma forma. Se a gente tiver uma curva que eu não consigo, com uma única parametrização, fazer ela parametrizá-la de forma global, então faço várias divisões, onde cada divisão eu consigo, com uma única parametrização, ali parametrizar esses pedacinhos, de forma que eu possa usar uma fórmula similar a que a gente tinha visto antes e calcular essas somas dessas integrais em cima de cada um desses pedacinhos que a gente dividiu a nossa curva inicial. Aí, da mesma forma que a gente tinha as integrais com respeito a x, y, para as integrais no plano, agora a gente tem as integrais com respeito a x, y e z, e as fórmulas são bem parecidas, né? Aqui multiplicando por x', aqui por y', e aqui por z'. Beleza? Deixa eu pegar um exemplo legal aqui para a gente fazer. Então, por exemplo, aqui, esse número que eu estava tentando lembrar, a gente pode calcular uma integral aqui
de linha da minha função dada por x mais y mais z sobre a curva C, essa curva que está no espaço, e a parametrização dela já foi dada, nesse caso, então, nesse sentido, seria mais simples, né, só calcular o derivado parcial ali, dessa parametrização, dessa curva, e o legal aqui, depois vocês podem brincar no GeoGebra, que a gente tem utilizado aí nas últimas aulas, é que essa curva aqui, a parametrização dela, ela dá uma hélice, né? Então, é parecido com a mola de um carro, basicamente assim. Então, vocês podem depois jogar essas equações do jeito que está aqui, você pode colocar, por exemplo, o A igual a 2, o B igual a 3, e assim por diante, e deixar o T variando ali, vocês vão ver o desenho dessa hélice lá no GeoGebra. Depois, se no final sobrar um tempo, vocês se desejarem, eu posso fazer isso aqui no GeoGebra para a gente brincar. Beleza? Mas o mais importante aqui, né, é calcular esse exemplo por hora, e aí a gente então tem a nossa função aqui, substituir essas coordenadas aqui, onde eu tenho aqui a posição do x, do y e do z, vou substituir nessa função, então ela vai se transformar em uma função de t ali, de uma variável só, e para calcular a integral de linha, né, basta então calcular as derivadas parciais aqui, da minha função R, da minha parametrização, calcular a norma desse vetor, nesse caso aqui vai dar a quadrado mais b quadrado, que é constante. Então, essa integral aqui vira essa integral aqui, que é basicamente só a integral de cosseno, a integral de seno e a integral de t. E aí, calcular isso é razoavelmente simples pelas técnicas lá do cálculo 1, beleza? Então, o resultado final dessa integral aqui, dessa função sobre essa hélice, né, vai ser 2π ao quadrado vezes b raiz ali de a quadrado mais b quadrado. Então já tem uma formulazinha, depois vocês podem até comparar, dando valores precisos, né, valores reais aqui para a e b. E outra coisa também é que, apesar de ser uma curva no R3, a gente pode observar que a gente pode construir círculos, né, com parametrizações dessa forma aqui, seria um círculo flutuando aqui, com essa parametrização, e a gente pode, da mesma forma, calcular essa integral aqui, utilizando essa parametrização e a definição das integrais em relação a x, y e z, e aí a gente constata, né, que nesse caso aqui, a gente teria o valor dessa integral como π. Então aqui a gente tem vários exemplos de integrais aqui para vocês calcularem e praticarem aí, caso queiram, e levar as dúvidas para os professores co-ministrantes, professores tutores, e assim por diante, para que quando vocês chegarem nas definições, nos exemplos, nos exercícios avaliativos ou testes de conhecimento, vocês já têm uma base melhor de conteúdo ali para vocês desempenharem as atividades. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Beleza, por enquanto não. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem levantar a mão aí e fazer perguntas, apontamentos, fiquem à vontade, beleza? Então, agora a gente vai entrar num tópico, né, de campos vetoriais e conservativos. Então, essa parte aqui, ela está muito ligada com a parte de física. Física no estudo de campos de forças, escoamento de líquidos, fluxos, rotas marítimas e até mesmo, por exemplo, questões de previsão do tempo, por exemplo, a massa de ar quente, quando a gente vê no jornal, né, a previsão do tempo, passa aquela, essa massa de ar quente está vindo nessa direção, com essa massa de ar frio eles vão se encontrar, tipo, todo esse estudo ali tem uma ideia por trás ali de campos vetoriais para estudar esse fluxo e as direções que essas massas de ar quente e ar frio vão, e quando e como que eles vão fazer para determinar quando elas vão se encontrar. Tem várias coisas ali por trás, mas a princípio tem ali os campos vetoriais. Beleza? E o que é esse campo vetorial? Então, a definição básica que a gente vai trabalhar no R2 e no R3, beleza? São
definições similares, então por isso que eu já coloquei aqui de forma simultânea. Então, um campo vetorial no R2 nada mais é que você pegar ali pontos x, y, né, no R2 e levar em vetores do R2. Então, você associa, entre aspas, um vetor a outro vetor, ou um ponto a outro vetor no R2, e campos vetoriais no R3 é tudo igual, mas diferente. Agora você pega um ponto tridimensional e leva num vetor tridimensional, certo? Então, essa forma de escrever aqui a primeira coordenada, a função m, e a função n aqui sairia de R2 e chegaria na reta, e essas funções P, Q e R saem de R3 e chegam na reta, certo? Então, aí a gente tem a construção dos campos vetoriais, que são funções, entre aspas, que levam vetores, pontos em vetores, beleza? E aí o exemplo mais clássico que a gente poderia ter de campos vetoriais são as transformações lineares que vocês estudaram lá no R2, desculpa, lá na álgebra linear, só que aqui a gente não precisa que nossos campos vetoriais sejam lineares, eles podem ser qualquer função que pega um ponto bidimensional e leva no vetor, sem ter necessariamente a propriedade de ser linear, beleza? E além disso, né, a gente vai dizer que esses campos vetoriais são conservativos se porventura eu tiver ali meu campo f, certo? Tem a minha função f aqui. Se esse f eu digo que ele é um campo conservativo se eu puder encontrar uma função escalar aqui de forma que esse campo f é o gradiente dessa função f, dessa função escalar, beleza? Ou seja, percebam que aqui, se a minha função no meu campo está saindo de R2 indo para R2, para que seja um campo conservativo, eu preciso que exista uma função escalar saindo do R2 e chegando na reta, certo? De forma que o gradiente dessa função escalar é que o gradiente da minha função escalar é um campo vetorial, porque ele pega um ponto no R2 e associa um vetor no R2, seja igual a esse campo. Então, eu preciso que tenham essas igualdades. Beleza? Então, deixa eu compartilhar outra coisa aqui com vocês. Deixa eu carregar. Beleza, então aqui a gente tem o nosso campo vetorial. Beleza? Aqui é um campo vetorial que sai do R2 e chega no R2, onde as coordenadas desse campo aqui, a gente chama essas funções de funções coordenadas do campo, tudo bem? Função P e Q aqui, dadas por essas equações, e ela tem como campo vetorial essas setinhas aqui, beleza? Então a gente pode mudar esse campo vetorial aqui dentro de GeoGebra, mudando aqui as equações das funções coordenadas, e aí estudar isso aqui. Então, só para deixar deixa eu ajustar aqui que tá aqui. Só um segundinho, pessoal. Beleza. Então, só para exemplificar melhor aqui o campo vetorial aqui, deixa eu adicionar uma página em branco aqui.
Então, para a gente entender um pouco melhor esse conceito de campo vetorial, vamos olhar aqui o campo vetorial escrito da seguinte forma. Vamos pegar um exemplo aqui, é um exemplo clássico também, vou pegar o campo que sai do R2 e vai no R2, pega para ordenado x, y, e leva, por exemplo, no menos y e no menos x, beleza? Então, esse campo vetorial aqui, por exemplo, ele pode ser escrito da seguinte forma, certo? Então, a minha função coordenada ali, p de x, y, ela é dada por menos y, e a função coordenada aqui, x, aqui de x, y, é a função x. Então, o que eu posso fazer aqui, nesse caso, é o seguinte, eu posso calcular a norma desse campo vetorial aqui. Então, por exemplo, a norma aqui de f de xy, né, vai ser a raiz quadrada de menos y ao quadrado mais x quadrado. Opa. Isso daqui vai ser raiz quadrada de y ao quadrado mais x ao quadrado. Então, por exemplo, se eu fizer o seguinte raciocínio, se eu pensar aqui que essa norma que ela possa ser constante, eu vou pegar os pares ordenados x, y aqui de forma que a norma seja constante igual a k, beleza? Isso aqui vai me gerar a seguinte igualdade, k igual a raiz quadrada de x mais y ao quadrado, certo? Elevando os dois lados ao quadrado, vou ter k ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, onde isso aqui me gera, então, o seguinte, esse campo vetorial aqui, ele está relacionado a círculos concêntricos centrados na origem, certo? Então, entre aspas aqui, não sei se eu vou conseguir desenhar certinho aqui agora ao vivo, mas basicamente eu vou ter círculos aqui que vão de raio K aqui, por exemplo, e esse campo vetorial, ele é algo com vetores nessas direções aqui, beleza? Então, basicamente, para cada K fixado ali, eu olho todos os pares x, y, que aí dão a norma desse campo, exatamente esse K que eu fixei, e aí eu vou ter o campo aqui, basicamente, várias figuras desse aqui. Então, se eu pudesse desenhar outro ciclo aqui para um outro K aqui, eu teria uma forma de explicitar, né, como que se comporta esse campo vetorial. Seria basicamente a ideia, seria basicamente essa, de desenhar o campo vetorial para alguns casos, né? Uma outra aplicação que provavelmente vocês vão ver de campos vetoriais, que eu acabei de me lembrar aqui, é no curso de cálculo 3, né? Existe ali uma relação que a gente pode fazer com campos vetoriais quando a gente está buscando soluções de EDOs, certo? Mas ele é num outro contexto, aí alguns nomes podem ser alterados, mas a ideia ali de campos vetoriais pode ser aplicada também. Beleza? Deixa eu voltar aqui então para o nosso contexto. E aí, com isso, né, a gente pode estender a nossa definição de integrais de linha, tanto no espaço quanto no plano, para integrais de linha agora de campos vetoriais. E daquela mesma forma, a gente vai pegar uma curva ali, seja no R2, seja no R3, parametrizar ela através dessa curva aqui, R, e aí a gente vai, com isso, pegar essa curva, essa parametrização, gerar vários arcos nessa curva, de forma que eu consiga agora construir de novo as minhas somas de rima em cima dessa curva, onde eu consigo agora, com isso, definir as nossas integrais de linha agora sobre campos vetoriais. Da seguinte forma, vai ser, de novo, um limite das somas de rima, né? Agora, do meu campo vetorial, multiplicado aqui pelos comprimentos desses arcos, fazendo
esses arcos, a quantidade desses arcos tendeu ao infinito. Se esse limite existe, a gente tem a nossa integral do campo F sobre o caminho C. Então, percebo que a gente está mudando aqui a notação. Antes era um ds, agora a gente tem um dr aqui para denotar que é uma integral de linha sobre um campo vetorial. Então, a gente mudou aqui para o dr, para denotar a parametrização da nossa curva. Beleza? E assim também a gente não precisa sempre estar calculando esse limite aqui, sempre que a gente quiser calcular uma integral sobre um campo, certo? A gente tem essa última igualdade aqui, que diz para a gente o seguinte: calcular a integral de um campo vetorial sobre um caminho C, basta eu calcular, na verdade, uma integral simples lá do cálculo 1, que é a seguinte: o A e o B aqui são dados pela parametrização da minha curva C, certo? Eu pego o meu campo vetorial, aplico ele sobre a parametrização da curva, então aqui é uma composição, beleza? E multiplico aqui, entre aspas, essa multiplicação aqui é a multiplicação escalar entre dois vetores, é o produto escalar entre dois vetores. Esse aqui é um vetor, esse aqui é um outro vetor, é o vetor das derivadas da minha parametrização, e com isso, então, eu tenho ali, de fato, uma função, entre aspas, o resultado disso aqui vai ser uma função que sai da reta e chega na reta, então, de fato, eu tenho uma integral simples ali, como no cálculo 1, beleza? Então, aqui só para deixar claro que se eu tenho o meu campo em R2, eu vou estar calculando uma integral desse tipo aqui. Se eu tenho um campo em R3, eu vou estar calculando uma integral desse tipo, beleza? Então, aqui são algumas propriedades. De novo, eu posso pegar ali a minha curva e dividir ela em várias partezinhas iguais, desculpa, em várias partes menores, onde cada uma dessas C1, C2 até o CK, eu consiga uma única parametrização ali para estar calculando a minha integral de linha em cima dessas curvas, e depois, fazendo a soma dessas integrais, eu tenho a integral sobre a curva completa que eu queria inicialmente. E aí tem outras informações aqui sobre orientação da curva, se a orientação é no sentido horário ou anti-horário, como que funciona o sinal, se o meu campo de vetores aqui, a norma dele for limitada para uma constante m em cima dessa curva onde eu quero calcular essa integral, então posso falar dessa desigualdade aqui, onde L aqui, esse L de C denota o comprimento dessa curva. Então, algumas propriedades de estimativa que a gente pode alcançar. E uma coisa bastante legal aqui das integrais sobre curva, integrais de campo sobre essas curvas aqui, é que a gente pode pensar, né, que o meu campo vetorial, que ele se trata da representação de um campo de forças, e ali, então, a curva é o deslocamento. Então, como se eu tivesse aqui um objeto aqui, eu desloquei ele no espaço, então, para fazer esse deslocamento, teve uma força agindo nele, então eu tento modelar qual é a equação dessa força que está fazendo essa ação aqui, e qual foi o deslocamento, qual foi o desenho de deslocamento. Pode ser um desenho no formato parabólico, circular, e aí depende do tipo de fenômeno que você está estudando, mas aí o que significa aqui, entre aspas, né, essa a interpretação que a gente tem aqui dessa integral desse campo vetorial sobre esse caminho é que o resultado dessa integral representa o trabalho realizado por essa força ao mover esse objeto ou essa partícula ao longo desse caminho. Beleza? Então, isso é bastante legal, que a gente já começa aqui nessa parte de cálculo 3, ver muitas aplicações de física, e o primeiro aqui, mais explícito, assim, que a gente pode ver, é a questão do trabalho. Então, nosso primeiro exemplo aqui, que eu deixei reservado para vocês, é o seguinte: por exemplo, 141, ele traz ali, se eu
fórmulas que a gente conhece lá do ensino médio, né, quando o força é constante, então a gente reobtém aquela fórmula lá do ensino médio, utilizando a noção aqui de integral de campos vetoriais sobre um determinado caminho. Beleza? Então a gente obtém essa formulazinha aqui. Além disso, lembram lá no início da aula que eu falei que os gradientes, né, o vetor gradiente de uma função escalar, ele seria bastante importante no nosso contexto aqui agora? Então ele volta aqui agora nesse sentido. Se eu tenho um campo conservativo, ou seja, o que é um campo conservativo? Existe uma função escalar que o gradiente dessa função escalar dá exatamente o meu campo, que é essa igualdade. Então, nesse caso, quando isso é possível, eu tenho uma generalização aqui do teorema fundamental do cálculo lá, que a gente estuda no cálculo 1, para essa integral de campos sobre curvas, sobre caminhos. Então, nesse caso, quando o campo é conservativo, a nossa integral do campo F sobre o caminho C nada mais é que a minha função que satisfaz essa igualdade do campo conservativo aplicado no ponto final e o ponto inicial dessa parametrização. Beleza? Aqui está o R, quem é o A e quem é o B. É dado aqui pela parametrização da nossa curva C. Ou seja, com isso aqui a gente pode tirar a seguinte conclusão. Nesse caso aqui, se eu tiver essa curva C, uma curva fechada, e o que seria para a gente uma curva fechada? Que o ponto inicial dessa curva é igual ao ponto final, o trabalho ele vai ser independente do caminho. E ali, essa integral ali ela vai ser nula. Então a gente vai ver algumas consequências dessas interpretações mais para frente. Beleza? Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Aqui, deixa eu ver se tem um bacana para a gente fazer aqui agora. Vamos fazer primeiro, então, o teorema fundamental aqui das integrais de linhas, depois a gente faz mais alguns exemplos aqui. Então, o teorema fundamental das integrais de linha, ele vai trazer exatamente isso que eu falei com vocês aqui agora. Então, se eu tenho uma curva suave por partes, não quer dizer que a menos de um número finito de pontos ali em cima da minha curva, ela tem derivada contínua, ok? A parametrização dela ali vai ter derivadas contínuas, e ali, então, o teorema fundamental das integrais de linha vai dizer exatamente isso. Se eu pego a minha função f ali, em cima de um domínio D, se ela for diferenciável ali, então, o gradiente dela, o vetor gradiente, vai ser contínuo ali em cima desse conjunto D, e aí a integral de linha, e aqui a integral do campo F, gradiente de F, sobre a curva C, ele vai ser simplesmente o F de B menos o F de A. E quem é o F de B é o final da minha parametrização da curva C, e o A é o início da parametrização da minha curva C. E aí, naquele contexto que eu tinha falado, né, se eu tenho um campo conservativo, então o meu campo F é dado por um gradiente de uma função escalar ali, ele só vai depender dos extremos desse caminho, do ponto final e do ponto inicial. E aí a gente então conclui que ele é independente de caminho. Qualquer outro caminho que tem esses pontos final e inicial ali, a minha integral vai ser a mesma, o valor da integral vai ser a mesma, porque só está dependendo dos extremos dessa curva, beleza? E aí, nesse caso particular que eu falei que os extremos da minha curva, eles coincidem, ou seja, a gente vai chamar isso logo mais de curva fechada, então, essa integral ali, ela vai ser zero, né? Porque o f de A vai ser igual ao f de B, então, a diferença disso vai dar exatamente zero, que a gente tem essa informação. E com isso, né, gera para a gente essas necessidades de definir esses objetos. Então, primeiro, a gente vai falar da independência de caminho. Então, eu vou falar aqui que duas integrais de linhas de f em um determinado domínio D são independentes de caminho, ou seja, eu não importa muito a
curva que está ali, eu estou integrando o meu campo f, eu vou dizer que essas integrais estão independentes do caminho se para quaisquer duas curvas, C1 e C2, dentro desse conjunto D, tendo ali os mesmos ponto inicial e final, essas integrais de caminho vão ser iguais. Então, independência de caminho significa que essas duas integrais aqui vão ser iguais para dois caminhos distintos ali, satisfazendo essas condições, certo? Além disso, a gente viu que a gente tem algumas propriedades interessantes ali quando os extremos dessa curva coincidem, então a gente gera a nossa próxima definição, que é a de curva fechada. Então, uma curva C, seja no R2, seja no R3 aqui para a gente, uma curva fechada é se o ponto inicial da minha parametrização coincide com o ponto final da minha parametrização. Professor, mas o que seria essas curvas fechadas? Então, por exemplos de curvas fechadas, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, no R2, que é mais fácil da gente desenhar, o círculo ele pode ser visto como uma curva fechada, certo? Que a gente pode pensar que qualquer um pontinho aqui em cima dessa curva, o R de B seria o R de A. Mas, geralmente, o que a gente pega é esse ponto aqui, por causa das parametrizações que a gente conhece, e aqui a gente, então, com a parametrização sendo x igual a cosseno de t e y sendo seno de t, então o t ele varia de 0 a 2π, certo? E em cima do 0 e em cima do 2π, essa curva ela coincide. Ela começa ali para t igual a 0, ela vai girando em cima do círculo até chegar no 2π e passar no ponto que a gente tinha começado. Então, essa seria a ideia de curva fechada. Outras ideias de curvas fechadas, a gente pode ter elipses, triângulos, quadrados, retângulos, são ideias aí de curvas fechadas, beleza? Então, já está registrado aqui no vídeo o desenho. Então, essa é a ideia. Então, a gente tem o seguinte resultado. O teorema 142 diz o seguinte para a gente. Então, se eu estou ali ou no R2 ou no R3, isso vale para a gente. Se eu tenho um conjunto D que ele é aberto, o que seria aberto? Vamos pensar aqui de novo. A gente tem bastante definição aqui para a gente continuar com isso aqui. Então, estou aqui no R2 de novo. Então, vou pensar o círculo aqui e a minha região dentro do círculo. Então, essa seria a minha região D aqui. O que seria conjunto aberto, nesse caso? Seria não considerar a borda desse disco. Seria todo o conjunto ali que está dentro do disco, tirando a borda dele. Então, tirando essa parte vermelha aqui, eu não iria considerar. Então, basicamente, eu ia desconsiderar aqui. Geralmente, para fazer isso, a gente considera aqui a linha do círculo tracejado. Deixa eu colocar aqui. Seria um disquinho assim. Então, basicamente, seria a ideia de um conjunto aberto que a gente não considera a borda desse conjunto. Então, se eu tivesse um triângulo aqui, eu ia considerar tudo que está dentro do triângulo, tirando a borda desse triângulo. Se eu tivesse um retângulo, eu ia considerar tudo que está dentro desse retângulo, mas não ia considerar a borda desse retângulo. Então, consideraria tudo que está aqui dentro, menos a borda. Então, entre aspas, aqui é para a gente ter pelo menos uma noção de o que é esse conjunto aberto, beleza? E aí um conjunto ali, para a gente tentar entender o que seria a noção de conexo por caminhos, é que eu pego quaisquer dois pontos dentro desse conjunto e sempre que eu ligar esses dois pontos por uma curva, essa curva está inteiramente contida dentro desse conjunto.
Beleza? Ah, professor, mas isso não é sempre possível? Não. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo de um. Todos esses que eu coloquei aqui são conexos por caminhos, mas deixa eu colocar um exemplo aqui agora de um que não seria conexo por caminho, só para a gente entender. Então, eu vou pegar aqui um conjunto aberto aqui, esse, por exemplo, esse daqui. Vou colocar um outro lado aqui. Esses dois conjuntos aqui. Então, por exemplo, o meu conjunto D, por exemplo, seria a união desses dois conjuntos azuis que eu coloquei aqui. Se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, eu não consigo ligar esses dois pontos por nenhum caminho, qualquer que seja ele, de forma que esse caminho esteja inteiramente contido dentro desses conjuntos. Por quê? Porque aqui fora ele passou por lugares do R2 que não está dentro dessa região, nenhuma das duas regiões de azul que eu desenhei. Então, esse aqui seria um exemplo de um conjunto que não é conexo por caminho, beleza? Todos aqueles outros que eu desenhei seriam conexos por caminho. Então, aqui é só noções formais de matemática que a gente precisa para definir algumas condições aqui. Então, nesses moldes aqui, se eu tenho esse conjunto D, que ele é aberto no sentido que eu falei para vocês agora, conexo por caminhos nesse sentido que eu falei agora. Então, eu tenho a seguinte informação. Dizer que a minha integral não depende de caminho dentro desse conjunto D é a mesma coisa que verificar que essa integral aqui, é zero para toda curva fechada, que ela a integral do meu campo vetorial para toda curva fechada é zero. Ou ainda, isso aqui seria muito difícil ainda verificar para toda curva fechada. Uma forma mais fácil de verificar a condição 1 ou 2, geralmente, é a condição 3. Se eu puder mostrar que existe um campo ali, escalar Fzinho, definido nesse conjunto D, que é o conjunto aberto, conexo por caminhos, de forma que o gradiente desse campo, dessa função escalar aqui, Fzinho, dá o meu campo Fzão, então eu posso dizer com certeza que minha integral é independente do caminho, e essa integral ali, no item 2 sempre vai ser zero para toda curva fechada. Ah, professor, mas se a curva não for fechada? Não está dentro dos moldes que a gente precisa de hipóteses aqui. A curva tem que ser fechada ali para a integral ser nula. Beleza? Mas, de forma mais prática, essa é a questão. Se a minha função ali, o meu campo for conservativo, ou seja, existe essa função escalar que permite eu escrever essa igualdade, então a integral independe do caminho e o valor dessa integral aqui sempre vai ser zero para toda curva fechada. E aí, só para a gente entender aqui umas coisas que a gente vai ver mais para frente na definição, principalmente essa daqui, é o seguinte, alguns critérios de conservação. Então, como a gente viu, né, se o meu conjunto é simplesmente conexo aqui, e o meu conjunto D, dentro do conjunto D, o meu campo for definido com as funções coordenadas n, se eu verificar aqui, por exemplo, que essas derivadas parciais da minha função f, do meu campo f, são iguais, então eu posso dizer que o meu campo f ele é conservativo. Além disso, isso aqui é uma condição para o R2, certo? Para um campo bidimensional, mas para um campo tridimensional eu preciso ver essa condição que, primeiro, preciso de novo que o meu conjunto D seja simplesmente conexo e o meu campo F aqui, sendo tridimensional, eu vou conseguir verificar que ele é conservativo se eu conseguir verificar essa igualdade aqui. Deixa eu ver se eu deixei a formulazinha aqui.
Não coloquei, mas essa formulazinha aqui é o produto vetorial lá de álgebra linear agora, buscando álgebra linear aqui, é o produto vetorial entre essas duas funções. Então, como assim, professor? Então, isso aqui é igual a IJK delta x, delta y, delta z. O campo F aqui, ele é tridimensional, então ele é dado pelas funções coordenadas P, Q e R. E aqui na última linha temos, então, P, Q e R. Se esse determinante, isso aqui é um determinante, né? Então, se esse determinante der zero aqui, o vetor nulo, então o campo é conservativo. Então, por que a gente está falando desses critérios de conservação aqui? Porque se eu verifico essas duas informações aqui, se o meu campo é conservativo, pelo teorema anterior, eu ganho automaticamente essas duas informações aqui. Então, verificar que o campo é conservativo é, em geral, uma tarefa importante para a gente desempenhar. Belezinha? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso para a gente estudar. Se o campo é ou não conservativo, utilizando esses critérios. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o campo f de xy, definido por exemplo, x menos y na primeira coordenada e na segunda coordenada x menos 2. Então, esse aqui, por exemplo, é um campo vetorial, porque está pegando par de coordenadas x, y e levando num vetor aqui. Se a gente quiser escrever de uma forma mais vetorial, né, seria x menos y vezes i, na notação de física, já que a gente está trabalhando com essas ideias de física agora, x menos 2, vetorzinho j. Vou até colocar a setinha aqui de vetor para deixar claro que esse i e j são vetores. Então, as funções coordenadas aqui, para a gente manter a mesma notação, minha função coordenada x e y aqui vai ser x menos y, e a minha outra função coordenada vai ser x menos 2. Então, eu preciso aqui calcular as derivadas parciais. Nesse caso aqui, é o m de y e o n de x. Nesse caso aqui, derivando m em relação a y, isso aqui vai dar menos 1, e derivando isso aqui em relação a x vai dar 1. Como isso aqui é diferente para todo x, y, então, pelo nosso critério aqui, o nosso campo não é conservativo, beleza? Então, como não se verifica que esse campo não é conservativo, então ali não iria valer as hipóteses do meu teorema necessariamente, que a integral vai ser independente de caminho, a integral vai ser zero para todo o caminho fechado, beleza? Isso não vai valer. Um outro exemplo que a gente pode avaliar aqui agora, também um exemplozinho clássico, seria o seguinte campo, x. E vamos pensar em campos bidimensionais, que é mais fácil, que menos contas, né, para a gente testar essas informações, seria o 3 mais x, y, vou colocar assim, 2xy, vetor i, mais a segunda coordenada, x quadrado, menos 3y ao quadrado, vetor j. Certo? Então, esse aqui é o meu campo de vetores. Aqui é a função m e a função coordenada n. Então, vamos calcular de novo o m de y, ver quanto que dá, e o n de x, e ver quanto que dá. Derivar isso aqui em relação a y vai dar 2x. Derivar isso daqui em relação a x também vai dar 2x. Então, isso aqui implica que m, derivado parcial de m em relação a y, deu 2x, e derivado parcial de n em relação a x também deu 2x para todo xy, certo? Ou seja, agora pelo nosso critério de conservação ali, que a gente viu anteriormente, esse campo aqui, ele é conservativo, F é conservativo para todo x, na verdade, conservativo em todo o R2, né? Porque ele está definido em todo o R2, não tem restrições ao meu campo, então ele está definido para todo o R2, e a igualdade aqui entre as derivadas parciais
foi válida para todo o R2, ou seja, o meu campo é conservativo em todo o R2. E aí, nisso aqui, eu ganho, então, por exemplo, que a integral desse campo aqui é independente de caminho, para qualquer caminho ali dentro do R2, e ela vai ser zero, a integral vai ser zero para todo caminho fechado, beleza? Então, é basicamente isso que o teorema 142 está dizendo, e a definição 146 está nos dando essas condições. Beleza? Eu não vou fazer o caso tridimensional aqui, porque a gente teria que gastar um pouquinho mais de tempo fazendo essas contas com determinante aqui, mas é só seguir essa ideia aqui e verificar se o campo é conservativo ou não. Uma coisa que a gente pode fazer aqui agora é, uma vez que esse campo aqui ele é conservativo, a gente poderia se perguntar, por exemplo, qual é o campo, né, a função escalar que o gradiente dá essa função. Beleza? Essa vai ser uma tarefa, por exemplo, que vocês vão provavelmente executar lá no curso de cálculo 3. Então, vou deixar ela registrada aqui para a gente encontrar esse campo. Qual que é a técnica, né? A gente viu aqui que ele é conservativo, então isso implica que existe uma função de R2 na reta, tal que o gradiente dessa função dá o nosso campo de vetores. Então, nesse caso aqui, pela definição de vetor gradiente, eu vou ter que f de x tem que dar a nossa função m ali, que seria 3 mais 2xy, e f de y tem que dar a função n, x quadrado menos 3y ao quadrado. Então, a gente tem isso aqui de informação. Então, basicamente, aqui a gente vai usar uma técnica aqui para dar esperança, né, e calcular, tentar encontrar qual é essa função. Lembrando que aqui a gente não encontrou quem é essa função, a gente só tem a informação das derivadas parciais dela, não encontrou quem é. Para isso, a gente vai usar integrais no sentido de integrais parciais, porque a gente vai usar uma ideia de derivadas parciais que usamos lá no cálculo na unidade 2, desculpa, na unidade 1, a gente vai integrar isso aqui pensando, entre aspas, em um aspas, bem aspas, aí vamos executar uma integração parcial. Como assim parcial, professor? Bom, eu vou selecionar uma dessas equações aqui e vou integrar em relação à variável ali para recuperar a nossa função f. Então, por exemplo, vamos selecionar essa primeira igualdade aqui, e para recuperar a minha função f, né, eu preciso integrar essa função aqui em relação a x, para fazer o ato de cancelamento dessa derivação, preciso integrar em relação a x, e assim eu recupero a minha função f. Então, integrando isso aqui em relação a x, vou integrar essa função 3 mais 2xy dx. Então, calculando a primitiva disso aqui, eu vou ter como resultado, né, a função 3x mais x quadrado y. Aqui, a gente tem que adicionar aquela constante da integração indefinida, só que como eu estou enxergando o y como constante, essa constante para a gente vai depender da função y. Então, por exemplo, vou chamar ele, então, já que depende de y, vou pensar que essa constante, na verdade, ela é uma função de y. Agora, o que a gente não usou de informação foi essa informação aqui. Eu vou rederivar isso aqui em relação a y para usar a segunda igualdade. Então, derivando isso daqui em relação a y, eu vou ter f de y é igual a x quadrado mais g' de y. Ok? Do outro lado, eu não usei essa igualdade ainda, só derivei isso aqui em relação a y, eu tenho aqui que x ao quadrado menos 3y ao quadrado é igual a derivada parcial de f em relação a y. Então, por essa igualdade aqui, vou apagar esse y, então eu tenho
a igualdade entre essas duas expressões. Então, o que eu posso fazer aqui? Esse x e x quadrado do mesmo lado, eu posso cancelar ele, onde então eu tenho aqui que g' de y é menos 3y ao quadrado. Então, para recuperar a função g, já que para determinar a minha função f só está faltando conhecer quem é essa g de y, basta integrar isso aqui em relação a y, e aí eu consigo determinar quem é g de y e, portanto, determinar quem é f de xy. Então, isso aqui vai me gerar que g de y vai ser menos y ao cubo, beleza? Então, substituindo aqui, eu vou ter que f de xy é a parte que eu já tinha determinado, 3x mais x quadrado y, e a função que estava faltando era a função menos y ao cubo, né? Como era integral imprópria, que a gente, imprópria não, indefinida aqui, a gente pode colocar uma constante c aqui, a gente tem constante de integração, então essa aqui seria a nossa função escalar cujo gradiente dá o nosso campo conservativo. Certo? Só que como essa constante aqui, ela pode ser qualquer constante, depois, em geral, a gente pode ignorar ela no final, mas só por critérios de formalismo eu vou manter ela aqui pra gente, beleza? Ótimo. Então, deixa eu ver o nosso chat, não tem nenhuma mensagem. Então, aqui no material tem alguns exemplos para vocês observarem, de campos que são conservativos, como achar a função cujo gradiente dá o nosso campo conservativo. Mais alguns exemplos aí para vocês. Aqui é o campo conservativo que eu compartilhei com vocês lá no GeoGebra, para vocês perceberem que aqui ele não é um campo conservativo, porque calculando as derivadas parciais aqui, vocês vão ver que as derivadas parciais não satisfazem aquela igualdade lá do critério de conservatividade, de conservação, né? Então, tá. Não, esse exemplo aqui eu tenho que fazer um parênteses aqui para falar dele com calma. Deixa eu separar ele aqui. Esse exemplo aqui vale um comentário só para ele aqui, para a gente parar. Então, esse exemplo aqui é a importância daquela condição. Ah, professor, por que você falou desse negócio de caminho conexo, um conjunto conexo por caminhos? Parece que não precisava, né? Fala só que é só verificar essas condições das derivadas parciais, ou ali, daquele determinante para o caso tridimensional. Então, esse exemplo aqui, ele mostra exatamente a importância da gente dar daquela condição sobre o conjunto D. Então, se a gente pegar esse campo aqui, esse campo F, dado por essa função, menos y sobre x quadrado mais y quadrado. A segunda entrada, x sobre x quadrado mais y quadrado. A gente vai ver que esse campo aqui, ele não está definido em todo o R2, porque o denominador ali, ele se anula só na origem, certo? Se o x e o y forem simultaneamente zero, esse campo não está definido na origem. Então, portanto, o domínio dele é todo o R2, tirando a origem, beleza? Então, aquele Dzinho lá, ele tem um furo, que é exatamente nesse ponto. Só que a gente calcular essas derivadas parciais desse campo aqui, a gente vai observar que vale a igualdade das derivadas parciais. Aí você falaria, então, professor, então esse campo vai ser conservativo, já que as derivadas parciais são iguais, pelo critério lá, diz que o campo é conservativo. Mas não, porque a hipótese do nosso conjunto D ser conexo por caminhos, ela é imprescindível para poder falar dessa condição das derivadas parciais serem iguais. Por quê?
esse é um exemplo que mostra essa necessidade. Eu tenho a igualdade das derivadas parciais, mas como o domínio ali desse campo ele não é conexo por caminhos, mesmo que eu tenha a igualdade das derivadas parciais, esse campo não é conservativo. E uma forma de verificar isso é o seguinte: se você, agora um pouquinho de lógica, né, se você quisesse forçar, vamos pensar que esse campo ele é conservativo. Se ele fosse conservativo, então a integral ali não dependeria do caminho, ou a gente poderia ver que qualquer caminho fechado, o valor da integral seria zero. Mas a gente observa que, calculando pela definição aqui de integral de campo sobre um caminho, se eu pegar um círculo unitário ali, centrado na origem de aí, por exemplo, 1, que vai ser então uma curva fechada, eu calculo essa integral sobre esse caminho fechado e ele não dá 1, dá 2π. Ou seja, tem alguma coisa que não está batendo. Essa integral deveria ser zero e está dando diferente de zero. E qual que é o erro, então? O erro é exatamente nesse ponto. O domínio do nosso campo não é um domínio conexo por caminhos. Então, de fato, é necessário que a gente acrescente aquela condição do campo ser, do domínio, né, ser um conjunto conexo por caminhos, beleza? Então, de fato, precisa verificar aquela informação, beleza? Então, era essa observação que eu queria deixar registrado para vocês, e não é só verificar a igualdade entre as derivadas parciais, precisa verificar também essa hipótese sobre o domínio ser conexo por caminhos. Basicamente, é pedir que o seu conjunto D não tenha furos, certo? Que é o caso aqui, o que acontece é que o domínio aqui é todo R2 sem um ponto, é um conjunto ali que tem um furinho ali. Beleza? Aqui é um exemplo aqui para vocês de um campo mostrando um campo conservativo via rotacional, certo? Que é só uma observação chamando para a sessão que vai vir lá na frente, aquela condição que eu mostrei para vocês, usando um determinante lá, era, na verdade, é uma propriedade do que a gente vai chamar mais para frente do rotacional. Então, se o rotacional do campo é zero, aí é o vetor nulo, na verdade, então aí eu posso falar que o campo é conservativo. Então, aqui eu trouxe, adiantei um conteúdo para a gente ver dentro desse contexto aqui também, sobre campos tridimensionais conservativos. Aí, de novo, as mesmas propriedades, algumas dicas aí de escolha de método, de estimativa para nossas integrais, e mais uma sessãozinha de exercício para vocês se prepararem melhor. Beleza? E a gente entra agora no tópico dos 3 principais teoremas de integração desse nosso curso, né? O primeiro dele é o teorema de Green, que ele estabelece uma ponte entre integrais de linha e integrais duplas, né, em regiões planas. Os outros teoremas de integração também vão fazer algumas ligações ali com integrais de linhas e integrais triplas e assim por diante, beleza? Então, o que a gente precisa aqui? A gente já tem a noção de o que é uma curva fechada, uma curva simples. Esse C1 ali, por partes, quer dizer que as derivadas são da nossa parametrização da curva C. São contínuas as derivadas dessa parametrização. Orientada positivamente, a gente vai fixar aqui que seja uma orientação, visualização dessa curva no sentido anti-horário, muito similar ao que a gente já trabalha em trigonometria, né? E ainda vai pedir que a região D seja uma região limitada por essa curva C. Então, como essa curva C é uma curva fechada, então a gente pode pensar que, por exemplo, essa curva C seja um círculo, um quadrado, um triângulo, uma elipse, e assim por diante. Pode ser outras curvas diferentes, mas só para a gente ter uma ideia visual do que pode ser. Então, a região D é a região que está dentro dessa curva fechada. Então, ela vai ser uma região limitada. E aí, a gente vai
fixar também que a gente está percorrendo essa curva C na orientação positiva, né, no sentido anti-horário, e de forma que a região D ela fique sempre à esquerda ali. E aí eu vou pedir também que eu tenha as funções P e Q ali, C1, que vão ser as funções do meu, entre aspas, do meu campo vetorial, ou seja, eu estou pedindo que as funções ali elas tenham derivada contínua dentro desse conjunto ali, e aí com todas essas listas de hipóteses, eu tenho o teorema de Green na forma de circulação, beleza? Que é o seguinte, se eu tiver a minha curva C como satisfazendo todas as hipóteses acima, a região D também satisfazendo todas essas hipóteses que eu acabei de descrever, eu tenho a seguinte informação. A integral do campo dada pelas funções coordenadas P e Q, em cima da curva C, ela pode ser calculada utilizando uma integral dupla. Uma integral dupla sobre a região D, que é essa região que está dentro da curva fechada C, e quem é a função que eu estou integrando? É a função dada pela diferença das derivadas parciais de Q em relação a X e de P em relação a Y. Beleza? E aí, basicamente, só uma pequena observação que eu trago para vocês, adiantando algumas notações, né, que essa diferença ali de P e Q, as derivadas parciais, é o rotacional do campo dado pelas funções coordenadas P e Q no plano. E existe uma outra forma, uma forma equivalente do teorema de Green, utilizando ali fluxo e divergência, certo? Então, esses nomes aqui eles estão remetendo já a noções de física, beleza? A questão aqui do fluxo tem muito apelo físico aqui. Então, o teorema de Green, na forma do fluxo, com as mesmas hipóteses ali sobre a curva C e a região D, ela pode ser escrita como integral do campo F, que esse campo F, ele tem uma pequena, como eu posso dizer, sutileza aqui para a gente, onde a gente tem o nosso campo F, isso aqui denota um produto escalar entre dois vetores. Quem é esse N? Esse N aqui é o vetor normal e unitário, a nossa curva C aqui. Esse DS aqui, ele denota ali o elemento de comprimento, que é aquela nossa primeira definição de integral de linha que a gente viu nessa aula de hoje. E o teorema de Green está falando que essa integral de linha aqui pode ser vista como o quê? Como uma integral dupla em cima da região D, aqui do operador das derivadas parciais, o delta aqui, de cabeça para baixo, em relação ao meu campo de vetores, certo? No fundo, essa função aqui, eu coloquei ela explicitamente para vocês aqui, esse produto aqui, na verdade, esse delta de cabeça para baixo, a gente fala do nabla, né? Nabla aplicado no nosso campo de vetores, ele resulta aqui na derivada parcial da componente P em relação a X e mais o componente Q em relação a Y. Então, esse daqui é as duas formas da gente ver o enunciado do teorema de Green. O primeiro aqui na forma da circulação e o segundo aqui na forma do fluxo. Beleza? Então, tem várias outras formas de a gente estender o teorema de Green para outras regiões, certo? Utilizando ali algumas identificações e o que a gente tem de interpretações para aplicar esse teorema de Green, certo? Então, basicamente, ali você tem uma relação de fluxo e divergência, você pode fazer testes de conservatividade desse campo ali no plano, certo? Lembrando que a gente precisa que esse D ele seja simplesmente conexo, cálculo de áreas, utilizando ali o teorema de Green, passando lá cálculos de áreas, a gente precisar do integral dupla, a gente pode agora tentar calcular essas áreas com uma integral de caminho,
certo? Que seria essa integral, essa última igualdade aqui. E todas as informações aqui a gente pode ainda linkar, por exemplo, com o teorema de Stokes e assim por diante, beleza? Então, como o nosso tempo está curto aqui, eu só vou passar rapidinho aqui pelas outras informações antes de a gente fazer alguns exemplos do teorema de Green, certo? Porque os exemplos aqui resolvidos, como utilizar o teorema de Green, já tem alguns exemplos resolvidos aqui para vocês avaliarem depois. Então, aqui a gente tem a ideia do rotacional e a ideia do divergência de campos vetoriais, beleza? Então, qual que é a diferença de um para outro? O rotacional aqui é dado por essa igualdade e o divergente é dado por essa igualdade. Ou seja, o que é o rotacional de um campo vetorial? Então, eu posso pensar em olhar para essa fórmula fechada aqui, que é o rotacional de um campo vetorial tridimensional, é pegar ali as derivadas parciais e montar elas dessa forma aqui, ou esse operador nabla aqui, ele é um operador que a gente pode pensar que é o operador das derivadas parciais dessa forma, certo? E aí é aquele determinante que eu passei mais cedo para vocês. Então, aquele determinante, no final, ele gera esse vetorzinho aqui para vocês. Já o divergente, né, ele é o produto escalar desse operador nabla com o campo. Então, gera essa soma aqui. Isso aqui, entre aspas, é algo chegando na reta, certo? E aqui, entre aspas, é algo chegando no R3. Então, aqui eu tenho, entre aspas, né, de fato, um vetor, e aqui eu tenho um número. Aqui eu estou fazendo uma operação lá da álgebra linear chamada geralmente de produto interno ou produto escalar entre dois vetores. Aqui eu estou fazendo produto vetorial entre dois vetores, como lá na álgebra linear, beleza? E aí, o que é a divergência média, né? A divergência ali, o operador divergência ali, ele mede a intensidade do fluxo, né? Então, se eu tiver o divergência sendo positivo, ele vai indicar que o líquido está tendo uma expansão. Se esse resultado indicar um sinal negativo, eu vou ter ali uma compressão, beleza? E se o divergente der zero, né, ele vai falar que eu tenho ali um líquido ou um gás que ele é incompressível, beleza? Eu não consigo, entre aspas, comprimir ali ou expandir esse líquido, esse gás. Agora, com relação ao rotacional, basicamente ele mede a tendência de rotação local ali de um campo. Então, todos esses elementos aqui que eu estou falando com você, com o divergente, o rotacional, estão intimamente ligados com fenômenos físicos. Para dar uma ideia bem básica assim, da questão do rotacional, né? Você tivesse vendo um rio descer, passar na sua frente, e você, em um determinado ponto, você começasse a ver um movimento circular ali, que a gente chama geralmente de redemoinho, né, dentro do rio. Então, se eu tivesse vendo esse fenômeno, basicamente eu teria naquele ponto ali, eu teria um rotacional, não, uma questão do rotacional do campo que fala do fluxo desse rio ali. Beleza? Só basicamente falando desses fenômenos físicos, depois nas aulas de física e os professores de física vão poder explicar com mais propriedade essas noções aqui. A gente está vendo só, por enquanto, as aplicações de forma mais abstrata, beleza? Então, esse seria o rotacional. Então, aqui vocês... Eu estou passando um pouquinho mais rápido agora, que a nossa aula já está se encaminhando para o final.
Aqui eu estou deixando algumas conexões com a álgebra linear aqui para vocês visualizarem algumas propriedades que envolvem ali, o rotacional e o divergente de campos vetoriais, algumas propriedades que para a gente verificar tanto no R2 e no R3, questão de conservatividade dos campos vetoriais, da questão de ser incompressível, da incompressibilidade desses campos vetoriais, alguns exemplos prontos aqui. E só para a gente finalizar essa parte teórica aqui, a gente vai falar brevemente do teorema de Stokes e o teorema do divergente. O teorema de Stokes, a gente precisaria falar da definição de superfície orientadas, o que seria uma superfície, mas basicamente o que o teorema de Stokes faz? Ele relaciona aqui uma integral de um campo vetorial em cima de uma curva com uma integral de uma superfície, onde a gente está integrando ali em cima de uma superfície S e a gente está integrando o rotacional desse campo. Tem outras informações aqui, deixa eu só passar para o teorema de divergente. E o teorema do divergente aqui, o que ele faz é estar calculando ali a relação entre a integral dupla de um campo vetorial sobre uma superfície com uma integral tripla agora da unidade 3. Então, lá da unidade 2, a gente teria uma integral tripla em cima de um sólido E. Então, a gente teria que ver como montar esse sólido E aqui e o divergente desse campo. Beleza? Então, o teorema de divergente calcula a relação entre essa integral dupla com essa integral tripla. Mas antes da gente acabar a aula, deixa eu fazer, então, pelo menos um exemplo aqui bonitinho do teorema de Green. Deixa eu colocar uma folha extra aqui para a gente brincar e a gente encerra a nossa aula de hoje. Beleza? Só para a gente passar pelo teorema de Green. Beleza? Então vamos calcular aqui o teorema de Green. É o seguinte. Vamos, por exemplo, calcular essa integral aqui do campo x à quarta dx mais xy dy, e o C aqui, o C ele vai ser um triângulo, certo? Ele vai ser o triângulo, vou colocar aqui no R2, e o x e o y, então ele vai ser o triângulo com vértice na origem, o vértice no ponto 1 e 0 e no 0, 1. Então, ele vai ser esse triângulo aqui. Beleza? Eu vou fazer esse triângulo ser orientado positivamente. Lembra que a gente falou positivamente no sentido anti-horário? A gente vai colocar umas setinhas aqui, nesse sentido aqui, para a gente denotar que esse triângulo está parametrizado no sentido positivo, que seria no sentido anti-horário. A região dentro desse triângulo aqui vai ser o nosso conjunto D, certo? Então, aqui dentro eu tenho o conjunto D e esse aqui é a minha curva C. Então, isso aqui permite, né, o termo de Green, passar do cálculo de uma integral de linha para uma integral dupla, beleza? E aqui, quem seria a minha função P e a minha função Q, que denotam, né, o campo que eu estou realizando essa integral. Então, quem está multiplicando aqui pelo dx vai ser o minha função coordenada P. E quem está multiplicando dy vai ser minha função coordenada Q. Então, aqui, xy. Então, o campo que eu estou fazendo aqui, o cálculo dessa integral, é o campo x à quarta xy, certo? Aqui, então, tem a função coordenada P
e a função coordenada Q. O teorema de Green, ele diz o seguinte, do campo aqui, ds vai ser integral dupla sobre a região D, ali envolvendo a derivada parcial de Q em relação a x menos derivada parcial de Q em relação a y dx. Beleza? Então, essa integral aqui vai ser, eu preciso calcular o P de y, que vai ser zero, certo? E o Q de x vai ser só a função y. Então, percebam como facilitou. E essa região D aqui, eu posso ver ela como a região do tipo 1 lá na unidade 2, onde o x está variando de 0 a 1, e o y ele está variando de 0 até a equação dessa reta aqui. Se a gente calcular a equação da reta que está passando por esses dois pontos, a gente vai ter a reta 1 menos x, beleza? Então aí eu posso substituir isso aqui, vai ser integral dupla, então de 0 a 1, de 0 a 1 menos x. Isso daqui deu y menos 0 por causa desses resultados, dy dx. Então, agora, ao contrário de ter que calcular uma integral de caminho, eu vou calcular uma integral dupla. Ah, professor, mas parece que piorou, né? Porque a integral sobre o caminho eu calcularia uma integral, que eu vou ter que calcular duas integrais. Mas percebam que, como eu tenho um triângulo, cada lado do triângulo ele é parametrizado por uma equação de reta. Seriam três equações de reta, eu não consigo uma única parametrização gerar todo esse triângulo. Então eu teria que calcular três integrais de linha para cada lado desse aqui. Por exemplo, eu teria o L1, o L2 e o L3. Eu teria que calcular três integrais de linha sobre o L1, uma sobre o L1, uma sobre o L2, outra sobre o L3. Então, eu teria mais trabalho para calcular essa integral aqui se eu fosse olhar para integrais de linha. Então, passando de integrais de linha para integrais duplas aqui através do teorema de Green, eu passo a calcular só essas duas integrais aqui simplesinhas. Então, essa integral aqui, como a gente já calculou algumas integrais dessas lá na unidade 2, depois de calcular, ela daria aqui, resolvendo isso aqui, né, daria essa integral aqui, dy dx, o resultado final dessa integral aqui seria 1 sobre 6, né, depois de calcular essas duas integrais simples. Então, eu, utilizando o teorema de Green, eu passaria a calcular duas integrais simples, do caso se eu fosse calcular por integrais de linha, eu teria que calcular três integrais de linha, certo? Então, eu diminuo o trabalho de calcular uma integral a menos. Então, basicamente, é uma das ideias de aplicar aqui o teorema de Green. Tem outras aplicações que a gente tem aqui para o teorema de Green, mas essa é uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês, para mostrar, né, qual uma das vantagens de utilizar o teorema de Green. Tem várias outras aqui, mas pelo tempo não vai ser possível, mas aí eu deixo a questão para vocês olharem aqui no material, para aqueles que ainda não olharam, né, os exemplos resolvidos aqui, os exercícios propostos dentro do material, e além disso, vocês podem estar também, aqueles que quiserem expandir os seus conhecimentos sobre esse assunto, e buscar o livro do James Sturgeon, Cálculo Volume 2, lá no capítulo 16, no finalzinho do capítulo 16, vocês vão ter essa teoria sobre o teorema de Green, teoria sobre as integrais de superfícies, para desenvolver ali o teorema de Stokes e do divergente. Beleza? E aí vocês podem estar realizando essa leitura depois e utilizando ali os professores co-ministrantes, tutores temáticos, para retirar dúvidas que porventura possam estar aparecendo. Aí na última aula, eu não sei se o nosso colega que falou do cilindro inclinado, né, ele está aqui hoje, mas eu trouxe aqui só para, como prometido, essa
parametrização aqui no GeoGebra, deixa eu carregar, certo? Aqui a gente tem o cilindro, parametrizado aqui, ele inclinado, aqui eu coloquei uma inclinação de 45 graus aqui do cilindro, certo? Através dessa função superfície aqui e utilizando as parametrizações aqui. A única coisa que, como software na GeoGebra, pelo menos eu não conheço, e eu posso estar dizendo alguma besteira aqui, eu não vi uma função para ele recortar aqui, fazer um chanfrado nesse cilindro aqui. Ele só consegui, pelo menos nas minhas habilidades, que talvez exista, essa ferramenta eu não conheço, eu só consegui desenhar todo o cilindro completo de forma que ele tivesse uma inclinação aqui de 45 graus com o chão, né, o plano XY. Mas eu não consegui fazer com que ele não enxergasse esse pedacinho que está abaixo do chão aqui. Então, dá para fazer essas parametrizações de figuras inclinadas, isso, em geral, são mais complexas, certo? Mas eu não consegui descobrir se tinha uma função para apagar essa parte abaixo aqui do chão. Beleza? Então, se o nosso colega não estiver aqui presente hoje na nossa chamada, depois, quando ele estiver ali vendo a aula em outro dia, fica aí de curiosidade para você, certo? Então, basicamente, esse aqui foi para o cilindro, mas eu percebi que dá para fazer isso com cones e outras figuras aí, se você quiser. Só que essas figuras aí no GeoGebra, elas inclinadas, a parametrização fica um pouco mais complexa. Dá também para fazer essas figuras ali, eu utilizei parametrização, dá para usar também as coordenadas cartesianas, mas aí tem outras sutilezas, beleza? Então, fica assim, fica essa curiosidade para vocês aí. Deixa eu parar de compartilhar aqui para falar com vocês. Então, pessoal, esse é o final do nosso curso, beleza? A gente vai chegando, então, a mais um fim de semestre aí, ou melhor, fim de disciplina com vocês. Espero que vocês tenham esteja aqui ou vá assistir esse vídeo, tenham conseguido aproveitar, realizar as atividades. Relembrando de novo, não deixem para última hora, tentem fazer as atividades aí dentro dos prazos, porque a gente está chegando em épocas de feriados prolongados e estender ou fazer qualquer correções nesse período vai ser uma tarefa bem complicada, beleza? Agradeço demais a participação de todos vocês que estiveram aqui durante essas aulas, desenvolvendo todos esses conteúdos com vocês aqui, todo mundo que pôde participar nos fóruns, nos encontros síncronos. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço a vocês a participação de quem está aqui hoje nessa live e gostaria, então, de finalizar essa aula desejando ótimas festas, ótimo Natal para você, para suas famílias, muita saúde, e a gente vai se encontrando aí, se tudo permitir, nas próximas disciplinas, beleza? Espero que possa contar com vocês aí, a participação de vocês durante o curso, e não desistam, certo? Participem, continuem no curso, é um curso de reoferta, então realizem as atividades aí, não percam essa oportunidade. Bacana? Então, um abraço para vocês, uma boa noite e ótimas festas. Até mais, vou encerrando aqui a nossa aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.